Coloca nas mãos de Nossa Senhora agora, para que os planos de Deus na sua vida seja feito conforme a vontade de Deus. Coloca agora, para que a mãe possa nos conduzir à vontade de Deus, para que o plano de Deus aconteça em nossa vida. Que não seja mais eu, mas seja Deus agindo em mim, pelas mãos de Nossa Senhora. Que ela nos conduza à obediência, que ela nos conduza à vontade de Deus, à humildade, à simplicidade que todo artista de Deus deve ter. Peça a Nossa Senhora e se entregue agora nas mãos dela. Cante, cante forte, cante com o coração, cante com a alma. Mais uma vez esse refrão para se abandonar nos braços de Nossa Senhora. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Canta mais uma vez. Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Amém. Que nós possamos ser um pouquinho do que Nossa Senhora é. É isso que nessa manhã eu venho trazer para vocês. Pode se sentar. Para quem não sabe, meu nome é Maraísa, Diocese de Limeira, cidade de Limeira. E o que foi passado, para mim hoje, o meu tema é aos moldes de Maria. Por isso que nós começamos com ela. Que Nossa Senhora venha moldar o nosso ser, o nosso falar, o nosso sentir, para que a nossa arte seja conduzida pelas mãos de Maria. Amém? Uma motivação que nós temos sobre a carta aos artistas. Quem tem lido essa carta? Alguém sabe da carta? Quem sabe da carta, levanta a mão. Pouquíssimo, né? Pois bem, todo dia 22, o nosso coordenador nacional nos escreve uma carta de direcionamento. Essa carta é uma motivação, direcionamento, ela é oração, ela é formação, ela é meditação, porque ela é uma direção do nosso coordenador. E o que ela nos diz? Para quê? Para que nós sejamos formados. E cada mês essa carta, ela vem dar o molde para que nós possamos viver aquele mês segundo ao direcionamento nacional. Então, para que nós possamos viver essa unidade, todos nós estaremos juntos, lendo essa carta. Essa carta ela é disponibilizada na internet, muito fácil, que é da RCC, é o site nosso, de Ministério de Música e Artes. Então, essa carta é importantíssima, porque ela nos leva a viver experiência profunda com Deus e a aumentar os nossos dons, a nossa atividade de música e artes. A carta do mês de dezembro, ela vem, eu vou dar uma pinceladinha rapidinho, que ela vem nos falar de Maria e José, como era próximo ao Natal. A formação que nos vem nessa carta é sobre Jesus, Maria e José. Maria e José estão procurando lugar para o menino Jesus nascer. E onde é esse lugar? É a manjedoura. Para nós, para nosso ministério, onde é essa manjedoura? É o nosso coração. Independente da forma que o nosso coração está. Se ele está machucado, com pecado, miserável, da forma que estiver, é ali que Jesus quer nascer. Seu coração está pronto para receber Jesus? O mais importante é ter o desejo de receber Jesus. Seu coração está pronto para receber Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Nós temos que estar prontos para receber Jesus, independente da forma que estejamos, com pecado,
com limitações, como nós cantamos. Independente disso, Deus quer entrar no nosso coração. A carta de janeiro, ela vem nos falar um pouco sobre a obediência de Nossa Senhora. Como é difícil para nós exercermos a obediência. Por quê? O músico, o dançarino, o artista, ele tem aquele ímpeto, aquela vontade e aquele impulso de fazer, de realizar. Geralmente é assim, não é? E, muitas vezes, nós não estamos atentos a ouvir ao que o nosso coordenador fala, ao que Deus fala, muito mais do que o nosso coordenador, muito mais do que o coordenador nacional, é a vontade de Deus para nós. Até para as nossas vidas, nós deixamos e temos essa dificuldade de escutar Deus. E o que Maria vem nos dizer aqui? Lá na carta, tem a citação de Lucas 38, que vem nos falar: eis aqui a serva do Senhor. Maria tinha os planos dela. Ela estava prometida a casamento. Quem está prometido em casamento tem a preparação. Vai preparar tudo, o enxoval, a casa, uma festa, uma celebração. Nossa Senhora também tinha. Maria tinha o plano de Deus. Porém, ela pediu o plano de Deus, mas ela estava preparando, ela não deixou de preparar. Porém, ela ouviu a voz de Deus. Quando o anjo apareceu a ela e disse que ela seria a mãe do Filho de Deus, prontamente Maria perguntou: mas como se fará isso? Por quê? Porque ela teve medo. Ela não deixou de ter um medo. Porém, como sempre pedinte da vontade de Deus, Maria sempre foi aquela que pediu que a vontade de Deus seja feita na vida dela. Ela logomente se prontificou. Eis aqui a serva do Senhor. Foi isso que Maria fez. A prontidão da obediência a Deus. Todos os planos dela nesse momento foram deixados de lado. Ela se aniquilou para que a vontade de Deus fosse feita. Quantas vezes os nossos sonhos e as nossas vontades foram aniquiladas para que a vontade de Deus acontecesse? É difícil, não é? Não é fácil. É fácil acordar às 5 horas da manhã e estar aqui? Não é fácil. No domingo, nós poderíamos estar lá fora passeando, não poderia? Mas estamos aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus, a vontade de Nossa Senhora. Porque a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus. Não tem como não ser a vontade de Deus. Maria está em Deus e Deus está em Maria. Amém? Eu queria agora que você fechasse um pouquinho os seus olhos e imaginasse na sua vida todos os momentos em que a vontade de Deus deixou de acontecer para que a sua vontade fosse prevalecida. Em quantos momentos te chamaram para estar na presença de Deus? Você disse não. Não, eu tenho um compromisso. Isso eu falo por mim também. Quantas vezes eu deixei a vontade de Deus acontecer? Nessa manhã, pelas mãos de Maria, ela quer nos levar à vontade de Deus. Abandonar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todas as nossas vontades, todos os nossos caprichos, para que a vontade de Deus seja feita. O nosso coração precisa estar vazio e desprendido da vontade própria, para a vontade de Deus acontecer. A vontade de Deus para o dançar, a vontade de Deus para o atuar, a vontade de Deus para o cantar, tocar. Muito mais do que a nossa vontade de estar à frente, mas a vontade de Deus.
Vai colocando no seu coração agora o desejo de fazer a vontade de Deus, de se abrir à vontade de Deus pelas mãos de Maria, pelas mãos de Nossa Senhora. Não resista, não resista. Vale a pena viver a vontade de Deus. Nossa Senhora nos mostra essa obediência, essa prontidão. Vai colocando no teu coração agora. Coloca nas mãos de Maria para se abrir ao querer de Deus. Vai falando com o seu coração. Vai falando como se Nossa Senhora estivesse à sua frente. Como se Deus estivesse aqui agora, fisicamente. Submete a Deus todas as suas vontades, para que Deus tome a frente e as rédeas da tua vida. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. Quantas vezes nós choramos por fazer a nossa vontade e sofremos? Coloca isso no coração de Deus. As nossas vontades nos fizeram sofrer. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são Declara isso a Deus. o meu próximo minuto é teu. Deseja estar com Deus. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são Diga para Jesus que os seus passos são dele. meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Confie em Deus. Se abandone em Deus. Leva-me, Senhor. Se entregue no coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós hoje. A obediência aos planos de Deus. A obediência à vontade de Deus para o teu ministério, para a tua vocação, para o teu chamado. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.
meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Essa experiência tem que ser diária na nossa vida. Esse chamado à obediência tem que ser diário na nossa vida. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a obediência nos levará aos planos de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Amém. Agora, no mês de fevereiro, nós tivemos a carta que continua aos moldes de Maria e nos vem dar como referência João Batista. Alguém sabe me dizer quem era João Batista? Alguém se arrisca? Então fala alto. Primo de Jesus. Isso. Batizou Jesus. Era isso mesmo. João Batista. Não era o João Evangelista. São pessoas diferentes. É João Batista, primo de Jesus, que batizava. João Batista, ele, desde o ventre de Isabel, ele já foi chamado à sua vocação. No momento em que Maria visita Isabel, João Batista já recebe o Espírito Santo, que faz o estremecer na barriga. O que acontece? Ali, ele recebeu o Espírito Santo. E consequência desse chamado do Espírito Santo, não teve como não ser discípulo daquele que o chamou. Amém? Não tem como. Nós somos chamados e nós recebemos o Espírito Santo. E nós não temos como negar esse chamado de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós. E o Espírito Santo nos leva a evangelizar. João Batista, ele era um anunciador da palavra de Deus e ele costumava tirar do comodismo. E é essa a intenção da carta que o Juninho escreve e essa é a intenção para nós. Tirarmos do nosso comodismo. A obediência tira do comodismo. Porque é fácil ficar sentadinho em casa assistindo televisão ou passeando. Mas isso é cômodo, não é? É gostoso. É gostoso estar na igreja? É também. Mas às vezes é sacrificante. Temos que deixar muitas coisas de lado. E João Batista, ele recebeu a missão e ele era convicto da sua missão, da sua vocação. Ele pregava o batismo da remissão dos pecados, da conversão. Ele falava a verdade. Ele tinha verdade naquilo que ele falava. Nós, como os ministros de música, temos ele como referência, ministro da arte de Deus, temos ele como referência de levar a verdade de Deus, de sermos profeta na dança, na arte, em todo o contexto. Sermos profeta de Deus e levarmos a verdade. Profeta fala a verdade, sem medo. Se eu precisar falar a verdade hoje, será que eu tenho medo? Muitas vezes nós somos acuados. No trabalho, na família, nos amigos, nós ficamos acuados. E é essa a proposta hoje, de sermos levados a falar a verdade, independente do lugar que estejamos. Porque nós somos profetas. Vamos falar? Eu sou profeta. Vamos falar. Eu sou profeta. Não se esqueça disso. Porque nós somos profetas. E temos essa missão. Quantas vezes nós recebemos os elogios por uma dança,
por uma arte, por uma música, por uma apresentação que nós fazemos. E esse elogio nos faz ocupar um lugar que não é nosso. Quantas vezes com esse elogio nós vamos, se deixar, fura até o teto. Sobe, não sobe? É gostoso, não é? É. É bom? É bom. O que não pode acontecer conosco? Deixar que isso ocupe um lugar que não é da vontade de Deus. Os elogios podem vir? Podem. Mas o que nós temos que ter em mente? Que era o que João fazia. Toda vez que ele pregava, ele não deixava de falar a verdade. Ele não deixava de anunciar a vinda do Messias. Porém, ele dizia: eu não sou o Cristo. Vamos repetir? Para que isso fique fixo no nosso coração e na nossa mente? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu posso cantar bem, eu posso falar bem, eu posso dançar bem, mas eu não sou o Cristo. É Cristo que age em mim. Deus tem que aparecer ao invés da minha pessoa. Se tivermos isso em mente, a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida. A vontade de Deus vai ocupar um lugar no nosso coração. A vontade de Deus vai ser os nossos planos. Quando tivermos em mente, eu não sou o Cristo. E porque eu não sou o Cristo, eu não posso assumir tudo e fazer tudo. Eu canto, eu danço, eu prego, eu falo, eu vou lá fazer missão na rua, eu vou fazer tudo. Não dá. Não tem como. Porque a vontade de Deus é levar a palavra. E se nós fazemos isso porque queremos fazer tudo, não teremos tempo para dedicar a oração, para dedicar e se formar, pensar e rezar, entender a vontade de Deus. Temos que fazer algo bem feito, que seja a vontade de Deus para nós. Essa virtude é a virtude da humildade. E é o que nós precisamos pedir todos os dias. Além da obediência, nós precisamos da humildade, porque nos falta. Porque é difícil lidar com uma amostra pública que nós fazemos. É público, todo mundo nos vê, tem um status. Nós não podemos ser ignorantes de falar que não tem. Nós temos uma liderança. Porém, devemos pedir a humildade que vem de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, porque ela foi humilde e obediente. Ela teve essa humildade e essa obediência. João Batista, da mesma família, do mesmo sangue, recebeu o Espírito Santo, foi obediente a Deus, ao seu chamado, e foi humilde, porque ele dizia: eu não sou o Cristo. João não era o profeta, ele foi um profeta. E quem é o profeta maior? O profeta. Deus, Jesus. Então João tinha essa convicção. E nós também devemos ter como exemplo de que nós não somos o profeta, o melhor. Nós somos discípulos de Deus, chamados à missão. Qual era o chamado de João diante de tudo isso? Alguém sabe? O irmão aí sabe? João foi chamado, eu vou até ler o que está escrito na carta para eu não cometer nenhum erro e colocar a palavra minha. João foi chamado a preparar o caminho do Senhor. Obedeceu o seu chamado e foi instrumento e prontidão. João tinha o chamado de preparar o caminho do Senhor. Hoje nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor? Sim ou não? Temos essa convicção que somos chamados a preparar o caminho do Senhor? Sim? Tem gente que está com dúvida. Se você tem essa dúvida, é hora de viver o deserto.
que é o deserto? Não é ir para o meio do deserto lá, não, e ficar lá. Tá? Deserto em Deus. Oração e fortificação do Espírito. Deserto de Deus. Se você tem dúvida, não tem convicção do seu chamado, eu choro porque várias vezes eu fiz isso. A convicção do chamado. Quantas vezes eu duvidei? Até por motivos meus, eu precisava, teve várias vezes que eu precisei deixar de cantar, deixar de estar mais atuante na igreja. Porque eu queria que Deus me mostrasse o chamado. Eu precisei, eu estava fazendo a faculdade, trabalhando, eu fiquei grávida, foi uma gravidez de risco. É doído, não é? Quantas vezes a gente deixa a nossa vontade? Mas eu não tinha tempo, eu não tinha como. E nesse tempo, o que eu fiz? Eu rezava. Senhor, prepara para mim o que é a sua vontade. Eu estou com dúvida. Eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não sabia nem se Deus queria que eu cantasse. Quantas vezes eu desafino? Quantas vezes eu erro a nota? Mas o que Deus veio falar... E não foi pouco tempo não, tá, gente? Foram uns 4 anos, assim. Eu precisei de 4 anos. Mas era o tempo de Deus para a minha vida. Eu precisava fortalecer. Eu precisava rezar. E quanto eu rezei pedindo a Deus isso? Quanto? A todo momento. Senhor, às vezes vinha alguém e falava, você não vai cantar? Não, não vou. Não falei, Bianca? Várias vezes. Não vou cantar. Mas eu não quero cantar. Eu não quero. Fui fazer formação de ministério para criança, porque eu sou professora, eu trabalho com criança. Falei, acho que a minha vocação é trabalhar com criança. É também. Mas o meu chamado é da música. Sempre foi. Desde pequena, com 9 anos, no coral de crianças na igreja. Deus me chamou para servir na música. Mesmo nesse tempo todo, ficamos ajudando, dando apoio no núcleo, mas eu não cantava. Quantas vezes na sua vida esse chamado aconteceu e você teve dúvida? Se a dúvida está no seu coração, reza. Vai em encontro de Deus nesse deserto. É a coisa mais gratificante que tem. E cada vez que a gente vai no deserto e volta, é graça redobrada. Porque a gente está cada vez mais forte. E quantas vezes Deus me colocou, e eu coloquei nas mãos de Nossa Senhora e falei, não vou servir enquanto não me chamarem. Não me ofereci de maneira alguma, até me chamaram. Mas ainda não era o momento. E eu fui pedindo. Porque nós participamos de outra paróquia e acabou cada um indo para um lado. E eu não encontrava uma comunidade que eu pudesse sentir em casa. Eu ia, participava e pedia, mãe, me ajuda, me encaminhe para um lugar que seja teu. Esse ano eu voltei a cantar na missa, que é o principal, que eu mais sentia falta. Participar do grupo. Já estava indo mais pouco. Esse ano eu voltei a participar. Por quê? Porque Deus me colocou no lugar que Ele desejava. Porque Ele me chamou. Ele escolheu e reservou o meu lugar. Hoje, o nosso coração tem que estar assim. Nossa Senhora, meu Deus, quanto ela me ajudou. Quanto ela foi forte comigo. Porque o que eu mais sentia falta era da Santa Missa, de cantar a Santa Missa. Isso sempre foi a minha formação. Isso sempre foi. E eu pedia para Nossa Senhora. Às vezes eu ia na missa, eu via o povo cantando. Aquilo apertava o coração. E apertava forte. Mas era necessário viver o deserto. Hoje, pelas mãos de Nossa Senhora, Deus vem nos falar da obediência,
da humildade, da vivência do deserto. Para quê? Para que nós sejamos profetas. Que nós anunciemos a vinda de Jesus, como João Batista foi. Nós temos que anunciar a vinda de Jesus. Temos que ter convicção do nosso chamado. Você tem convicção do seu chamado? Você tem convicção do seu chamado? Olha para o teu coração, lá no fundo, eu tenho convicção do meu chamado? Somos profeta para preparar o caminho do Senhor. Eu quero ler aqui um pedacinho da carta que fala sobre a convicção do chamado de João Batista. João era convicto de sua missão e vocação. Ele veio, sem dúvida, preparar o caminho do Senhor. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Mais uma vez, Deus vem nos dizer do nosso chamado. Se eu sou o profeta, eu tenho que levar Deus aos irmãos. Qual é a sua arte hoje? Qual é o seu chamado? A música? Ao teatro? A dança? Então nós vamos fazer rapidinho, uma dinâmica que... Só deixa eu achar a pergunta aqui que eu me perdi. Antes disso, quando o Juninho estava preparando essas cartas, aqui diz que ele e o Eugênio conversavam, pedindo a inspiração de Deus sobre o que falar. E Deus confirmou tanto no Eugênio, no Nelsinho, no Juninho, que a inspiração era sobre João Batista. E o Eugênio colocou nessa carta aqui, ó: Ministério de Música e Artes é ministério de profecia. Ministério de Música e Artes é ministério de profecia. Deus nos chamou para profetizar através da música, através da arte. Deus nos chamou. Amém? Pode faltar a música e a arte, mas não a profecia. Isso é sério. Se a nossa arte não tem a profecia, não estamos fazendo nada. Se a nossa arte não tem a profecia, não estamos fazendo nada. Quando João Batista nasceu, as pessoas que estavam no lugar disseram: quem será esse menino? Quem será? Porque não sabiam quem ele seria. Aqui vem: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Pergunta para quem está do teu lado: quem é você? Quem é você? Agora vem a resposta de quem tem a convicção de chamado. Eu sou profeta. Eu sou profeta. De 2 a 2 ou de 3 a 3, pergunta aí: quem é você? E responde: eu sou profeta. Quem é você? Amém? Todo mundo convicto? Somos profetas? Ai, mas esses profetas estão com medo. Somos profetas? Somos. Aí, amém. Amém. O que deve ficar
E permanecer é a profecia, a palavra, a mensagem. Podem até recordar de seus passos, de sua voz, de suas atuações, mas o que deve permanecer é a palavra de Deus que salva. Podem até recordar de seus passos, de sua voz e de suas atuações, mas o que deve permanecer é a palavra de Deus que salva. Tem até um exemplo que Abel conta, e Abel fala que ao terminarmos a nossa apresentação, as pessoas têm que dizer palavra da salvação, porque ali encontraram Deus. Ali viram a palavra de Deus. Na carta de fevereiro ainda, aos moldes de Maria para uma nova roupagem ao Ministério de Música e Artes. Vocês estão percebendo a importância de ler a carta todo mês? A riqueza que é essa carta para nós? A profundidade de Deus para nós? É importantíssimo isso, gente, para nós vivermos a unidade, para nós vivermos a vontade de Deus para o nosso ministério. Aqui está escrito assim: vamos à palavra do Papa Francisco. A fonte deste comportamento de João Batista está no encontro de Maria e sua prima Isabel, quando João pulou de alegria no ventre de sua mãe. Francisco explicou que aquele encontro encheu de alegria o coração de João e o transformou em discípulo. É a convicção do nosso chamado. É a transformação do nosso chamado. A fonte do comportamento de João está em Maria. João era da família de Maria. Maior exemplo para nós. Ele tinha esse exemplo vivo. Nós temos a palavra. Ele teve ao vivo e a cores. Já pensou que beleza? Que maravilha? Se nós temos Maria através da palavra, do sentir, do agir, imagine se nós vivêssemos com ela. Nos tornaríamos João Batista. E é essa a proposta para nós. Nos tornarmos João Batista. Eu vou ler esses pedaços, porque a carta eu tenho que ser fiel ao que diz. Eu não quero usar as minhas palavras, mas o que o Joninho diz para nós. Ao meu coração, ao meu ouvido, e ao seu ouvido. O que sinto é exatamente assim. Maria tendo que percorrer um longo caminho para nos alcançar. Atravessa o nosso deserto, porque estamos longe por causa do nosso orgulho, autossuficiência e vaidade. Mas ela percorre, Maria sabe que se formos como João Batista, estaremos próximos ao que Jesus espera de nós. Deu para entender? O que Jesus espera de nós? Que sejamos moldados como Maria e termos a referência de João Batista. E a última consequência da obediência, da humildade e do chamado de João Batista foi que João foi levado ao martírio. Será que nós estamos prontos a chegarmos ao martírio? João foi degolado. O batismo de João foi no sangue. Isso foi consequência. Eu penso que ele não pediu martírio. Isso foi consequência da santidade de João, que é o nosso chamado. João fala até hoje conosco, através das suas atitudes e do seu exemplo. Que nós possamos ser assim, moldados por Maria e termos a referência de João Batista, com obediência, humildade, santidade, para chegarmos ao martírio que Deus nos propõe.
Amém? Porém, tem lição de casa. O professor gosta de dar a lição de casa. A lição de casa é: eu resumi todas as cartas. De janeiro para cá, temos 4. Vocês vão se reunir em grupo, o grupo de vocês, eu não sei, da forma que vocês acharem melhor. Acesse a internet, baixa pela internet, mas vão ler as cartas. Temos que ler essas cartas. É direcionamento para nós. É espiritualidade. Pega a carta, vai no Santíssimo rezar. Toda vez, eu já li milhões de vezes essa carta. Cada vez que eu leio essa carta, alguma coisa toca no meu coração. E eu vejo de uma forma diferente o que Deus quer para mim. Combinado essa lição? Teve gente que está com medo ainda até agora. Combinado? Vamos ler a carta? E agora, dia 22, vai ter outra. Então, serão 5. Amém?